Êxodo 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda do encontro. Eu quero falar nessa noite sobre vencendo os inimigos da oração. Eu estava uma vez conversando com uma chinesa de 75 anos, o nome dela é Dorothy San. A Dorothy ficou presa na China 21 anos. Adivinha qual foi o crime dela? Possuir uma Bíblia. Entraram na casa dela, estava ela e o pai. O pai dela já ia ser preso mesmo. Aí os oficiais disseram: de quem é essa Bíblia? Ela pegou e disse: é minha. Porque ela esperava que indo, ela era uma criança. Ela falou: eu indo presa, eu vou ficar alguns anos presa e eu vou embora. Não imaginava que ia ficar presa 21 anos. Pensa uma mulher que você via Jesus nela, a Dorothy. Que saudade que eu tenho dela. Mas aí eu fiz uma pergunta para ela, porque o importante na vida, gente, não é a resposta. Se você souber fazer pergunta, a pergunta bem feita te dá mais benefício do que a resposta. Não precisa nem de resposta. Eu falei para ela assim: me explica uma coisa. No meu país o povo não dá conta de ser crente, sem igreja, sem YouTube, sem pastor ficar chamando. Nós estamos com as pernas bambas na fé, com todo mundo ajudando. Como você deu conta de continuar crente 21 anos sem nada? Sem pastor, sem igreja, sem oração, sem nada. Como você deu conta? Ela me deu a resposta. Ela riu assim e falou assim: ô Lucinho, eu orava o tempo todo. E ela falou para mim bem claro, falou assim: Lucinho, o que sustenta um cristão é a oração. Na verdade, não orar mostra o ateísmo na prática. Ateu não é quem não crê em Deus. Ateu é quem levanta de manhã e passa as 24 horas do dia sem uma conexão com Deus. A pessoa, ela se basta, ela dá conta. Ela vai trabalhar, ela mesma resolve, ela mesma responde os WhatsApp dela, ela mesma sabe dirigir, ela não traz Deus para dentro de nada. Ela não conversa com Deus. Eu nem entendo o que uma pessoa dessa quer fazer no céu, porque o céu será sobre relacionamento com Deus. Eu não sei você, eu não estou indo para o céu por causa de rua de ouro. Eu não estou indo para o céu porque eu quero ver Davi. Eu não quero ver Davi. Eu quero encontrar Adão. Adão eu quero encontrar. Muito. Davi não estou nem aí não. Adão, um encontro rápido num bairro mais afastado lá, a gente precisa. Mas eu estou indo para o céu por causa do Filho de Deus. Quem está indo para lá por causa dele? E o que a Bíblia diz que nós vamos ficar fazendo com ele? Comunhão. Nós vamos conversar com ele, nós vamos vê-lo face a face. Se a gente aqui na terra não quer tirar tempo para se comunicar com o nosso Pai Celeste, o que é que nós vamos fazer no céu? A pessoa chega lá assim: não, Deus, top, hein? Decoração é essa? Roupa linda do Senhor, branquinha, hein? Meu Deus, e esse som está vindo da onde? Não estou vendo as caixas de som. Vamos ficar aqui eternidade, né? Acabou o assunto. Não tem assunto. Já não tinha lá embaixo. Ei, nessa noite eu quero falar para você que o mais importante não é te dar o peixe, é te dar a vara para pescar. O segredo de todo homem, de toda mulher de Deus está na sua vida de oração.
Se você é uma pessoa que ora, há esperança. Se você não ora, você já abortou seu futuro. A gente orando, Satanás está atacando, e a gente está fazendo isso para ver as nossas famílias sendo salvas. Sem orar, coloca todo mundo numa bandeja e entrega para o cão de uma vez. Não orar é desistir da briga. Charles Spurgeon dizia, grande pregador inglês, uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. Ele estava dizendo com isso que pessoas que não vivem uma vida de oração é porque um dia não foram salvas por Jesus. Nós precisamos entender o poder da oração antes da gente falar até dos inimigos dela. A maioria de nós é bom em pedir oração. A maioria de nós sabe fazer aquelas orações relâmpago na hora de dormir. Senhor Deus, aí Jesus cutuca o Espírito Santo e fala, o que ele falou? O Espírito Santo fala, não sei. Jesus fala, gente, mas não é você que entende línguas? Não, mas eu não peguei, não consegui pegar. Aí os dois têm que ir lá no Pai para tentar entender o que você orou, né? Eu estou falando de orar. Eu estou falando de tirar um tempo. Eu estou falando de você dar para Deus uma oportunidade dele depositar alguma coisa na sua vida naquele dia. Eu estou falando de você realmente buscá-lo. Quer ver uma coisa? 30 minutos de oração equivale a 1/48 do dia. Você pega o dia, divide ele em 48 fatias, você vai dar uma fatia. Se Jesus estivesse sentado aqui e você tivesse 48 pares de sapatos, você daria um par de sapato para Jesus? Quem daria? Aí, ó, as mãos já estão poucas, porque o povo já sabe o que vem lá na frente, né? Se você tivesse 48 reais, você daria R$1 para Jesus? Sim ou não, gente? Por que a gente tem tanta dificuldade de dar tempo? Fala, Senhor, esses 30 minutos aqui, eu vou ler a tua palavra, eu vou cantar e eu vou orar. E orar, gente, é falar com o seu Pai, cara. Não pode ser uma coisa difícil. Você sabe, por exemplo, um assunto que eu falo com Deus direto? Sobre não querer orar. Direto eu falo, Deus, estou aqui para orar, cara. Hoje eu estou mal, Deus. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou triste. Aquela murrinha me mandou uma mensagem. O senhor leu, porque eu sei que o senhor leu os WhatsApp da gente. O senhor sabe o que está acontecendo. Mas eu vim orar sem vontade, triste, querendo dormir. O corpo, gente, meu corpo, gente, ele implora por cama. Quem mais implora por cama aqui? Tanto é que quando eu era menor, a minha mãe discutia comigo, que a minha mãe falava que comer era melhor do que dormir. Desculpa, minha mãe falava que dormir era melhor do que comer. E eu falava com ela, mãe, comer é melhor do que dormir. A minha mãe discutia comigo isso direto, discutia direto. Um dia eu falei com ela, mãe, comer é melhor do que dormir. Ela falou assim, ó menino burro, quando você come você não descansa, mas quando você dorme passa fome. Eu levei uns 10 minutos para entender, né? Os meninos burros do interior, cheios de verme na barriga. Aí eu entendi, falei, é verdade. E hoje eu concordo, dormir é bom demais. Quem gosta de dormir? Mas na oração nós não podemos dormir. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas, nós temos que ser homens e mulheres de oração. O dia que for te sepultar, não tiver título nenhum para falar, que ninguém te sepulte falando, esse aqui é um cara que ele era fã do presidente tal, esse aqui é uma menina que ela torcia para o time tal. Não, que as pessoas nos sepultem dizendo, estamos aqui sepultando um homem de oração, uma mulher de oração. Sabe por quê? Porque você ora aqui hoje, morre, e a sua oração continua valendo. Você sabia disso? Nessa noite, essa oração, a minha mãe orou, os 38 anos de vida dela, ela orou pedindo a Deus que o primeiro filho dela fosse homem, que ele tivesse olhos verdes e que ele fosse pastor. Sou homem, até onde eu conferi, sou homem. Eu tenho olhos verdes. Gente, sabe quem tem olho verde na minha família? Ninguém. Agora nasceu meu neto com olho verde, que os meus filhos também não pegaram. Por quê? Porque também não ora. Fica com o olho castanho todo mundo. Hã? É. E eu só rindo de cima da laje. Vocês estão colhendo o resultado da oração de uma mulher que já morreu há 37 anos atrás. Ela não me
viu pregar um sermão, não me viu estudar teologia, não me viu ir pregar em 1.600 municípios do Brasil, não me viu pregar em 42 países, mas eu estou aqui porque alguém orou um dia lá atrás. Meu pai orou também. Como que eu pego uma arma dessa e dispenso? Mas aí nós temos os inimigos da oração. Os inimigos da oração. Quais são os inimigos da oração? Se puder ir colocando aí, coloca para mim, por favor. Primeiro inimigo da oração, o ativismo. O ativismo. O que é o ativismo, gente? Prioridades invertidas. Você corre para lá, corre para cá. A frase é meio ofensiva, mas eu tenho que falar. Você responde todos os imbecis, menos o único que importa. Seus WhatsApp estão todos respondidos, seus e-mails todos respondidos. Todos boca fedendo receberam o seu retorno, menos o Pai Celestial que passou o dia inteiro assim: oi, me dá um minuto, oi, conversa comigo, oi, fala comigo, oi. No jardim, gente, qual era o momento mais tchan do dia? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha passear com Adão e Eva. Fazer o quê? Trocar ideia, balangar beiço. Gente, você sabia que no passado as pessoas iam dormir quando o dia acabava e acordava quando o sol nascia? Quem sabia que era assim? Até 100 anos atrás a humanidade funcionou assim. Por isso que muita gente hoje está com insônia. Por quê? Porque ao invés de dormir à noite, nós estamos enfiando a cara em tela. Mas você sabe por que Deus conversava com Adão na hora dele dormir? Porque ele queria depositar dentro de Adão uma última frase que viesse dele, para Adão simplesmente deitar e descansar, e Eva também. Eva não tinha muito jeito não, mas mais Adão. Eu também preciso bater um papo com Eva. Ela que deu trela, ela que ficou curtindo, ela que respondeu no direct. Quem sabe você está aqui hoje e você é uma pessoa tão atarefada que você está correndo o risco de chegar no céu e Deus falar assim com você: você vai entrar no meu paraíso, mas lá na terra você fez tudo menos o principal. Deus quer que você pague conta? Quer. Deus quer que você cuide da sua família? Quer. Deus quer que você treine, faça um exercício, cuide da sua saúde? Quer. Mas cara, se isso, o preço disso for não ter comunhão com Deus, o ativismo te pegou. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar eu não posso sair para o trabalho se eu ficar pelo menos 2 horas em oração. Sabe o que Lutero nos ensinou? Que na verdade, quanto mais ocupada a pessoa, mais ela tem que orar. E quanto menos ocupada, aí ela pode ficar no TikTok mesmo. Quem entendeu? Nós invertemos a coisa. Você é uma pessoa ocupada, você tem que buscar muito a Deus. Primeiro grande inimigo da oração, o ativismo. Segundo inimigo, o apego ao conforto. O que significa isso? A vontade de não se sacrificar. Porque oração, gente, não é uma brincadeira. Oração exige um tempo, onde você larga todo mundo, onde você vai para um determinado lugar, onde você fica numa determinada posição, e você tem que sair do seu conforto. Você não ora comendo, você não ora dormindo, você ora atento. Eu gosto de ir a Israel, inclusive vocês estão convidados aí. Temos ano que vem 2 caravanas para Israel, e eu vou te mostrar lá no Muro das Lamentações por que o judeu ora assim, ó. O judeu fica assim, ó, orando. Chega lá, milhares de judeus orando assim. Um dia eu cheguei perto de um judeu daqui e falei: aqui, por que vocês oram assim, igual pica-pau? Ele falou assim: cara, é para poder mostrar para Deus, tipo, tô ligado, tô dentro. A gente não se satisfaz de só ficar de pé para orar, não. A gente fica de pé e a gente balança o corpo para mostrar para Ele que a gente está completamente comprometido com o ato da oração. Muitos de nós não oramos por apego ao conforto. Nós temos essa cultura do menor esforço. O brasileiro, ele quer alcançar o máximo que ele puder, fazendo o mínimo que ele puder. Vocês me desculpem, mas isso é a cultura do inferno. Não existe isso. Nos Estados Unidos tem uma frase lá: no pain, no gain. Sem dor, não há vitória. Nós temos que entender que nós temos que nos sacrificar para orar. Amém?
Terceiro inimigo da oração: internet. A internet, gente, o John Piper falou o seguinte: a internet vai ser a grande prova que Deus vai usar contra todos nós no céu, para poder mostrar para a gente que a gente tinha sim tempo para buscá-lo, mas resolvemos não buscar. Deus vai simplesmente puxar o arquivo e falar assim: puxa as horas que ele ficou aí online, puxa as horas que ele ficou vendo nada no Instagram, puxa aí, que ele ficou no joguinho, puxa. E esse horário todo, gente, você imaginou se eu pudesse estalar o dedo e todo o tempo que a gente já ficou online fosse transformado em tempo de oração com Deus? Nós éramos um bando de apóstolo Paulo aqui dentro hoje, cara. A roupa da gente ia curar pessoas. Nós não ia estar com essa depressão que a gente está e com essa ansiedade. Nós não ia estar chorando por causa de nada, igual nós estamos. Ei, a internet tem sido, ela é uma bênção. Eu não gosto de demonizar as coisas, é a forma como é usada. Você que está aqui é jovem, não fica perdido ali, porque aquilo não tem fim. Aprenda a dominar, aprenda a ter controle daquilo, porque um grande inimigo da oração tem sido o nosso tempo online. O brasileiro, eu li a pesquisa recente, o brasileiro passa entre 3 e 4 horas por dia online. Irmão, 3, 4 horas, você faz uma faculdade. Juntar o tempo aí que você ficou nos últimos 4 anos, é um diploma do MEC. Doutor em axiologia, doutor em laicação das postagens dos outros. Nós precisamos ver menos internet e nós precisamos orar. Nossa alma está cansada, nossa alma está aflita, e alma cansada e aflita precisa de oração. Nosso casamento muitas vezes não está bem, a gente tem que orar. Gente, quando a gente tem que orar pelo nosso casamento? Sempre. Casamento sempre tem que ser regado por oração. Não, as pessoas hoje assim, deu um problema, nossa, agora é só nos restaurar. Pastor, agora só Deus. Ué, por que você não pôs ele lá no início? Por que não, Jesus, por que oração, a frase que Deus me deu: oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Você é uma pessoa avivada, chegou o assunto até você, você fala assim: Deus, em nome de Jesus, agora, toca nessa causa, toca essa coisa, toca essa pessoa, toca essa situação. Nós temos que aprender a ser gente de oração. Pessoas que oram o dia inteiro, pequenas orações, mas que também tiram um tempo para orar. Quem sabe o seu tempo de orar vai ser no transporte público. Você vai enfiar um fone de ouvido, soca a Ludmilla Febre lá e vai cantando. Recebo a cura, levanta a mão, recebo a uns, e vai! Enquanto você não estiver disposto a passar vergonha por Jesus, você não é crente direito. Você já passou vergonha por esse time desgraçado que você torce, um bando de... Vou falar com você, o meu time me aproximou de Jesus um tanto, porque não tem o que fazer. É só Cristo a alegria dos homens, o time não dá. E o outro time não ri de mim não, porque se vocês rirem, eu vou só fazer esse número aqui para vocês, ó. Tá? Parabéns, 3 vezes. Pode pedir música no Fantástico. Ei, como é que você está online, hein? Esse inimigo da oração tem roubado muito da gente. Quarto inimigo da oração: não crer no poder da oração. Muitos de nós não cremos no... Sabe por que a gente não ora? É porque a gente fala assim: minha tia estava doente com câncer, a gente oramos, ela morreu. A gente queria o outro candidato presidente do Brasil, a gente oramos, deu tudo errado. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Se você tivesse 10, 20 horas para ficar sentado aí onde você está, eu começaria aqui agora a contar testemunho de oração respondida na minha vida. E essas 10, 20 horas ia ser pouco para eu contar tudo que Deus fez e está fazendo por causa de oração. Gente, simplesmente se eu não tivesse orado, eu não estaria vivo aqui hoje.
Várias vezes eu pedi para Deus, me poupa da morte, e na hora eu fui poupado na minha frente, das pessoas virarem para mim e falaram assim: velho, era para você ter morrido aqui, hein? Eu sei, eu orei e Jesus me poupou. Era para eu estar no cemitério aqui, do lado do corpo da minha mãe. Eu não estou aqui porque eu orei. Meu casamento não acabou, gente, porque eu orei, porque ela orou, porque nós clamamos juntos e falamos: Jesus, ó, não dá, não tem condições. Eu sou filho mais velho de uma família da capital, ela é filha mais nova de 8 irmãos do interior. Uma receita para uma guerra. Falei: Jesus, eu não casei para divorciar. Socorro! Foi oração, foi oração. Ei, você solteiro aqui, quer casar? Para de ficar curtindo foto de quem você acha gostoso e começa a orar. Quando você não ora, você fica numa carência exagerada. Aí qualquer um que aparece, você cai na conversa dele. Aí você sabe o que o cara quer? Ele quer te pegar, ele quer te coisar e ele vai te largar. Tá? Homem olha para a mulher de duas maneiras. Homem olha e fala assim, porque homem sabe diferente. O homem pode ser cafajeste, mas o homem sabe que mulher que é para casar e que mulher que é para uma noite. Você tem que definir, filha, se é mulher de uma noite ou uma mulher para casar. Se você é mulher para casar, para de ficar fazendo test drive e começa a falar assim: Jesus, tira as assombrações do meu caminho e coloca aquele cara que o Senhor tem preparado. Eu mudo meu nome se Jesus não te der um marido que vai te fazer feliz e que você vai pôr o dedo na cara dele um dia e falar assim: você está aqui porque você é uma resposta de uma oração, cabeção. Sabe o que eu falei com Deus um dia? Deus, eu faço tua obra no Brasil inteiro, eu não importo com nada, mas eu queria que o Senhor me desse uma casa top, para minha família ficar em segurança. Gente, onde eu moro hoje, todo dia eu falo isso com a minha mulher, não tem condições. Nós somos tipo a família Buscapé, morando num condomínio chique. Eu ando lá no condomínio, eu falo com a Paty, com os meninos, o povo deve achar que a gente é o jardineiro aqui, que a gente trabalha aqui dentro, porque é muito acima. Eu estou falando de gente de nível que eu não sirvo para ser funcionário deles, e a minha casa é ao lado deles. Pensa um negócio sem condição, gente. Eu falo com a minha mulher, nós moramos mesmo aqui, está quitado. Sabe o que é isso, gente? Oração, anos orando. Deus, me dá uma casa bacana. Deus, eu quero viajar em paz. Porque um dia eu fui viajar, gente, deixei minha mulher num apartamentozinho que a gente morava aqui em BH, e o bandido entrou lá dentro da nossa casa, roubou tudo. Resultado, minha mulher e meus filhos ficaram traumatizados. Eu comecei a orar naquele dia: eu quero uma casa, e eu quero um condomínio, e eu quero poder viajar em paz. Me dá, Jesus. Olha os argumentos, mas também você tem que ter argumento. Você é fraco de argumento? Olha o que eu falei com Deus, vê se tem resistência. Deus, eu já tenho casa no céu, cara. Se eu já tenho no céu, me dá uma casa na terra, é suave. Quem sabe você está aqui hoje? Gente, olha o que meu avô cantava. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quanta depressão, quanta insônia, quanta ansiedade a gente está vivendo, porque não sabe sentar e falar assim: Senhor, acalma a tempestade que está aqui dentro de mim. Senhor, me dá paz de que vai dar tudo certo nas finanças. Deus, olha esse problema familiar seríssimo aqui, vem com o teu poder. Ele vem. Eu e a Paty, nós estamos com um familiar nosso, gente, que segundo os médicos, esse parente nosso já era para ter morrido há um mês atrás. Sabe por que ele está vivo? Porque a gente não para de orar. Não para de orar. Os médicos disseram: vai morrer agora. Está vivo, já tem 30 dias que ele é ele já está devendo 30 dias de cemitério. O pai da Patrícia, a Patrícia orou e falou: Deus, não leve meu pai agora, leva ele mais para frente. E aí Deus foi cumprindo um monte de coisa. A gente via os irmãos da Patrícia, que alguns nem cristãos são, chegaram e falaram assim: Paty, a gente reconhece que o papai só está vivo porque você orou.
É nesse nível. Você tem um sonho de fazer uma faculdade, Deus te dá, você tem que orar. Mas qual que é o nosso problema? A gente não acredita. Será que Deus faz? Outro dia um bobão chegou perto de mim: onde estão os milagres do passado? Falei: rapaz, você é muito fraco, você está andando com gente fraca, esse é o seu problema. Abriu aqui o Instagram e mostrei para ele um segundo. Eu mostrei para ele um jovem nos Estados Unidos que foi batizado essa semana e ele era cego. Quando o pastor batizou ele, ele saiu da água, o menino saiu da água enxergando. Um homem de 21 anos de idade. Quem viu esse negócio? Aí! Nós temos um Deus que opera e opera muito. Mas ele se prendeu à regra da oração. Deus não se move por você querer, Deus se move por você orar. Quinto inimigo da oração: a resistência satânica. A resistência do diabo vem para poder acabar com a nossa vida de oração. O que é isso? É literalmente o diabo vem e ele se coloca aqui, ó, e ele te resiste. E você vai orar e o gato começa a miar, e o telefone começa a tocar, e a mulher fica chata, e a goteira, vem uma goteira do inferno, tudo dá errado. Sua cabeça começa: ninguém está me ouvindo, essa oração não está passando do teto, o que eu estou fazendo aqui? O diabo, gente, olha, o diabo não tem medo de gente que faz teologia, ele não tem medo de gente que vai à igreja, ele não tem medo de gente que usa camiseta com o nome de Jesus, ele não tem medo de gente que fala 2 línguas, 3 línguas, ele não tem medo de gente que sabe mexer em iPhone, ele tem medo de um tipo de pessoa, gente que ora. Ele treme quando ele vê um homem e uma mulher de oração. Quem sabe o capeta não tem te atormentado, porque você não tem atormentado. Ô gente, ou você atormenta o capeta ou ele te atormenta. Escolhe. Como é que atormenta o diabo? Ora. Uma hora o Filho de Deus vai parar e vai te responder. Uma hora a sua vitória virá. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que falar em voz alta na oração: ô capeta, eu te mando embora daqui da minha casa, saia. Minha mulher que é mestre nisso. Quantas vezes dentro do outro apartamentinho lá na nossa casa, eu chegava em casa de viagem, ficava olhando assim as portas da minha casa, tudo lambrecado assim, suja, escorrida. O que é isso, Pati? Não, que a Patrícia, gente, sapecando o óleo nas portas e falando: Satanás, sai desse quarto, sai desse corredor, sai dessa porta, sai! Tem crente pentecostal aqui que dá uns gritos com cão? Nós temos que orar, nós temos que orar. Tem coisa que Deus está esperando a gente fazer. E agora eu vou falar uma coisa aqui, tá? Mulheres oram mais do que homens. É hora dos homens começarem a orar mais. Os homens vão dormir ou vão ver o jogo e as mulheres orando. Ei, mulher, ore mais. Se você veio aqui nessa noite e você já ora, quem sabe Deus está te desafiando a dobrar a sua oração. Se você entrou aqui e não tem uma vida de oração, Jesus quer que você comece agora, porque Ele tem muito assunto atrasado para colocar em dia com você, diz o Senhor. Quem gostaria, por exemplo, de saber o que está para acontecer? Jesus virá para você e falar assim: filho, você está me buscando aqui? Deixa eu te contar, você está entrando no empreendimento, né? Eu sei que eu já fui lá na frente, já vi tudo, já preparei tudo. Sabe o que é orar, gente? É mandar a bênção lá na frente, para ela preparar tudo, para quando você chegar, já está tudo pronto. Pessoas que não oram, elas vão ter que resolver na raça e no braço na hora que a dificuldade chegar. Pessoas que oram, eles já prepararam, a mão de Deus já foi lá na frente e resolveu tudo. Nós temos que entender isso de uma vez. Oração não é coisa de pastor. Vocês acham que eu penso que eu sou pastor? Eu não sou. Ninguém nem me chama de pastor. Os outros me chamam de Lucinha. E aí, Lucinha? Por quê? Porque eu sou um cara que eu preciso orar. Eu não preciso orar para pregar. Coisa mais fácil do mundo, gente, é fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso de orar é quando eu desço daqui.
Quando eu desço daqui, aí sim, a vida nua e crua está me esperando ali fora. Aí sim, o bicho pega. Aí sim, se você não ora, a depressão volta, a luta vem, a briga com a esposa, a doença, a falta de dinheiro, um filho começa a dar problema. Nós temos que orar, gente. Nós temos que orar. Deus está avisando para a gente. Vem resistência aí, mas quando a resistência do diabo vem, é porque já vem derrotada para cair, em nome de Jesus. Não pare. A Bíblia conta a história de um homem que começou a gritar. Olha a oração dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia aí, Jesus, ele. A multidão falou assim: cala a boca, cala a boca. Ele é celebridade, ele tem milhões de seguidores no Instagram. Cala a boca. Sabe o que ele fez? Orava ainda mais alto. Chegou uma hora que Jesus parou lá na frente e falou assim: o que é isso? Alguém falou: um cego endemoniado tem ali, Jesus. Jesus falou: traz ele. O mesmo povo que xingou ele chegou lá e falou assim: anime-te, o mestre te chama. Ah, vai ser endemoniado assim lá longe. É assim. Sabe como é que as pessoas são? Vou contar uma verdade aqui para vocês, abrir meu coração. As pessoas querem que a gente ajude elas o tempo todo. Não quer dar tempo a gente para poder buscar a Deus, não. A gente tem que ser uma bênção do nada. Ei, ninguém levanta uma bênção não, cara. Sabe como é que a gente levanta? Cafajeste, grosso, sem educação, chato, carnal, mentiroso. Se a gente não for para o joelho e falar: Jesus, me ajuda, senão eu vou viver esse dia aqui igual um demônio. Jesus é que vem ali, mas voa, vem cá, filho. Você me buscou, então eu vou te ajudar. Não olha essa cena, vem mais para cá. Isso, calma, não responda agora. Gente, busca a Deus de preferência no início do dia, porque ninguém põe gasolina no carro no fim. Você põe gasolina no início da corrida. Tira ali um momento antes de você acordar, 15 minutos, não mata ninguém. Dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, eu sou um cara até corajoso, mas eu não tenho coragem de sair para encarar o trabalho ou o estudo sem antes me dobrar diante de Ti. Vem, Jesus, faz alguma coisa na minha vida. Eu peço, eu não sei orar, mas eu sou igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus olhou para o cego e falou: veja. O cego falou: top. E saiu vendo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O cego gritou assim ou não? Sabe o que eu vou te falar aqui? Tenha uma vida de oração do tamanho dos seus problemas. Sabe o que é o nosso problema? Nós estamos cheios de problema. E a gente orando. Quando ora, ó a gente orando. Ai, Pai das glórias. Tanta guerra, Jesus. Senhor, excelentíssimo Pai. Faz aí alguma coisa que o Senhor puder assim por nós. Olhai por nós. Isso é oração de quem está com a unha encravada. Minha filha, o seu casamento está acabando. Você tinha que subir para uma laje, ou para um monte, ou para a torre de oração aqui da Lagoinha e berrar. Não, nossos problemas gigantes e a nossa vida de oração minúscula. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Deus está mandando você levantar isso hoje. Então são 5 inimigos da oração: o ativismo, o apego ao conforto, a internet, não crer no poder da oração e a resistência satânica. Mas eu quero que você entenda um pouquinho aqui, e nós já vamos orar sobre Moisés. Vou te dar aqui 4 chaves na vida de Moisés e nós vamos orar. O verso 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Primeira coisa, Moisés costumava. Fala comigo, costumava. Você tem que costumar com a oração. A oração tem que virar parte de você. Você já saiu de casa algum dia e falou assim: gente, eu escovei dente? Quem já viveu isso aqui? Ou foi só eu? Já teve vezes de eu fazer: nossa, eu escovei dente não? Será que eu escovei? Porque você estava tanto com sono. O dia que a oração for parte da sua vida, como escovar dente tem que virar um costume. A Bíblia diz que Moisés tinha um costume. Qual era o costume dele? Agora vem a segunda parte. Ele pegava uma lona, pegava um pau, caminhava para fora do acampamento. Gente, só lembrando, tá? Sabe qual era o tamanho do acampamento que Moisés cuidava? 3 milhões de pessoas. Era do tamanho de Belo Horizonte.
a igrejinha do pastorzinho Moisés. Imagina, ele saía de Belo Horizonte andando a pé. Ele saía, lá no meio do nada, ele ficava o pau, colocava uma lona, e ele chamava aquele lugar de tenda do encontro. Segunda coisa que eu aprendo com Moisés: primeiro, oração tem que ser um costume. Segundo, eu tenho que colocar oração na minha agenda. Eu tenho que me sacrificar para ter a minha tenda do encontro. Não é ficar pedindo simplesmente oração para os outros, não, isso não tem problema. Mas eu tenho que criar, é igual malhar, gente. Você não pode pedir uma pessoa para treinar para você, pode? Você pode pedir alguém e falar assim: vai na academia para mim? Tem como? Casa com a minha esposa comigo e vai para a lua de mel com ela para mim? Tem isso? Até tem, né? Mas não tem jeito. Oração é pessoal e intransferível. Intransferível. Foi inaugurado agora na nossa igreja o jardim de oração. Quem viu isso? O jardim de oração, onde as pessoas vêm ali para orar a Deus, vendo Belo Horizonte, vendo Lagoinha. Nós é que temos que parar e falar assim: eu preciso colocar na minha agenda. O pastor Po Yang Cho, pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul, um dia o presidente da república ligou para ele: presidente da Coreia, preciso falar com o pastor Cho agora. Está para decidir uma lei agora aqui no Congresso da Coreia. Eu preciso falar, porque ele era uma ovelha do pastor. Aí o pastor mandou um recado através do secretário, disse para ele que eu não posso atender ele agora não. A que hora que pode? Daqui a 1 hora. O presidente ligou 1 hora depois: pastor, eu estou desesperado aqui, querendo falar com o senhor, não consegui falar com o senhor 1 hora atrás, eu estou com uma urgência muito grande, por que o senhor não pode me atender? Ele falou assim: porque eu estava conversando com gente mais importante que você. Enquanto nós não separarmos babacas de um lado, colegagem do outro, família do outro, e Deus como a prioridade, nossa vida vai virar uma bagunça. O cara colocava Deus na agenda, gente. Vamos colocar oração na nossa agenda? Vamos achar espaço e falar assim: eu vou colocar oração aqui, nem que isso me custe meu almoço. Eu vou almoçar correndo, eu tenho 1 hora de almoço, eu vou beber a comida em 15 segundos. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Quantas vezes eu trabalhava de garçom nos Estados Unidos. Eu tinha 1 hora de almoço, eu comia e corria para um quartinho e ficava lá orando, chorando: Deus, eu sou filho sem mãe, me ajuda. Minha mãe morreu, meu pai está lá no outro país, eu estou aqui sozinho, eu dependo da gorjeta dos garçons, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, chorando. E Ele vem provendo para mim até hoje. Nós precisamos entender isso. Primeiro, Moisés tinha um costume. Segundo, ele se sacrificava para fazer a tenda. Terceiro, o texto diz que ele chamava ela de tenda do encontro. Qualquer um podia ir lá. Sabe o que Deus está querendo ter com a gente, gente? Os encontros de volta. Deus está querendo ter os encontros de volta. Quem entendeu isso aqui? E qualquer um pode ir. Um dia uma irmã falou comigo assim no final do culto: pastor, pode falar para mim, não tem ninguém olhando, pode falar para mim que Deus tem uns filhos prediletos? Pode falar, porque não é possível, eu vivo muita luta e eu vejo que outros aí que não vivem. Eu falei: filha, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que o preferem mais do que outros. Então, um apóstolo Paulo, que era um homem que vivia orando, um pastor Márcio, eu não sei se você já viu a história da vida de oração do pastor Márcio Valadão. Se você não conhece essa história, você precisa conhecer. Do pastor que pastoreou essa igreja durante 50 anos e pouco. Por que essa igreja está desse tamanho aqui? Você sabe em que você está sentado? Em cima de milhares de orações que foram feitas durante 5 décadas. Sabe quantos avivamentos já saíram de Lagoinha? 2. 2 vezes essa igreja abalou o Brasil e as nações com avivamentos que saíram daqui. De gente vindo de outros países para ser inspirada por Lagoinha. Por quê? Porque existe um poço de oração aqui nesse lugar. Porque pessoas ainda estão orando e clamando. Nós temos que orar, voltar para a tenda do encontro, voltar a ter encontros com o Senhor. Gente, entenda isso aqui: quanto mais longe de Deus, mais doentes ficamos. Quanto mais perto dele, mais sarados ficamos. Quanto mais oramos, mais aliviado fica a nossa alma. Quanto mais longe dele ficamos, mais aflitos a gente fica. Não tenta, você não vai conseguir. Não existe felicidade longe dele.
Não existe. Busque Ele do jeito que for, arrastado, doendo, chorando, como nós cantamos aqui. Vai do jeito que for, vai arrastado. Está internado, está tomando soro. Senhor, eu estou aqui. Gente, eu corro na esteira. Todo dia eu corro 5 km na esteira. Eu gosto de correr. Desde que eu era criança eu gosto de correr. Eu nunca fui bom de bola, então vamos correr. Eu corro orando. Eu não sou o cara foi lá em casa lá treinar o meu filho. Falou, velho, você não põe música para correr não? Eu falei, não, música atrapalha. É eu e Jesus sem fundo musical. É para nós assim, ó, internet conectada no 50K. E o pau quebrando. Eu falando com Jesus, Jesus falando comigo. Correndo! Mas eu tenho fora isso o meu tempo lá no meu quarto de oração. Onde eu chego lá, eu descabelo, e eu conto meus BO. Então esse é extra. Esse é extra. Aí se eu tenho que pegar o carro para ir para algum lugar, é mais tempo de oração. Se eu vou assistir alguma coisa na frente da televisão, eu falo, Deus, em nome de Jesus, olha essa notícia aí, Pai. O Brasil vai virar isso mesmo, Senhor Jesus? Desce aqui, por favor. Né? O povo foi tonto de votar assim, agora vem aqui, Jesus, socorrer nós. Eu orei com a minha esposa hoje, pelo terremoto que teve no Marrocos, onde quase 5 mil pessoas já morreram. E orei pela Líbia, onde teve um rompimento de 2 barragens, e já morreram mais de 10 mil pessoas na Líbia. Sabe que dia que eu conheci alguém de Marrocos, de Líbia? Nunca! Mas eu sei que se eu orar aqui, Deus salva alguém lá. Eu sei disso. E por último, sabe o que o verso 7 diz? Que Moisés fazia isso fora do acampamento. Sabe o que significa isso? Nós vamos ter que sair do acampamento uma hora, gente. Nós vamos ter que sair uma hora e nós vamos ter que ir para buscar a Deus em oração. Nós vamos ter que fazer isso. Não dá. Sabe o que aconteceu com Moisés? Escute isso aqui para encerrar. A Bíblia nos conta em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, que de tanto orar, o rosto de Moisés começou ao quê? Brilhar. Imagina você olhar para uma pessoa, o rosto fosforescente. Assustava tantas pessoas, que Moisés teve que colocar um véu. Mas sabe o que 2 Coríntios 3,13 nos diz? Que depois o brilho foi apagando, e o véu que era usado para não assustar as pessoas, começou a ser usado para esconder a falta do brilho. Ei, o brilho vai embora da minha vida e da sua quando a oração sai. Você só tem alguma coisa para dar para alguém quando você teve com aquele que pode dar alguma coisa para alguém. Deus está dizendo para mim e para você hoje que nós temos que orar para o nosso olho voltar a brilhar, para o nosso rosto voltar a ser alegre, para o nosso coração voltar a ficar em paz. Nós temos que fazer isso. Eu vou contar isso aqui. Eu estava um dia no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu ia pegar um outro voo e eu fiquei 4 horas no aeroporto de Congonhas esperando o voo. E aí, eu tô lá no aeroporto, comi alguma coisa, e eu estou vendo que todo mundo que passava ficava me olhando muito. Só que eu tenho miopia. E o povo me olhando muito. As pessoas passavam e ficavam me olhando. Beleza, eu estava com a jaqueta, eu estava com a minha mala, eu estava com uma camiseta assim. E aí, uma das camisetas que a gente faz na loja. E aí eu cansei de ficar sentado, falei, vou andar. E comecei a andar e comecei a ver que estava todo mundo mesmo me olhando, gente. Mas todo mundo. Era homem, era mulher, era menino, era comissário de bordo, era o povo que vendia coxinha. Falei, gente, eu já estou com 50, mas ainda dão um caldo ainda, pô. Que eu sou esses velhos de 50 acabados, não. E aí eu joguei o ombro para trás mesmo. Falei, não. E comecei a andar assim, igual os parça. E fui, e malinha aqui, e tal, e andando. E falei, cara, mas é muita gente mesmo olhando, que coisa. E aí, teve uma hora que eu tinha que passar num lugar que era uma lanchonete, só tinha um lugar apertadinho para passar, e tinha 2 mulheres sentadas comendo. Quando eu passei bem pertinho delas, aí eu cheguei bem pertinho, eu pude ver os olhos delas. Aí eu vi que elas não estavam olhando para o meu rosto, elas estavam olhando para o meu peito. E depois que eu passei com a mala assim, falei, esse povo
povo está olhando para mim. Quando eu olhei para o meu peito, eu estava com uma camiseta que eu fiz já há muitos anos atrás, que tinha o rosto de Jesus e uma mensagem. Quando eu acabei de passar, o Espírito Santo falou assim comigo: filho, o seu charme sou eu. Eu não quero perder esse charme. Eu não quero perder o brilho no rosto. Por isso, faça chuva, faça sol, eu vou manter minha vida de oração, eu vou buscar o Senhor. Não como uma religiosidade, não como uma obrigação, não como um ritual. Eu tenho que fazer, que se eu não fizer, Deus me mata. Não. É o relacionamento de um filho com o pai. Chego lá e falo: paizeira, cheguei, é nós. Vamos trocar ideia? Eu te amo, obrigado por ter mandado Jesus. Sem Jesus eu estava ferrado. Puxa, o Senhor me salvou demais. Aí gente, não aguenta, aí as lágrimas vêm, aí o fogo vem, aí o amor vem, aí você começa a cantar. Quantas vezes eu fui orar com uma lista de pedidos gigante, comecei adorando, orei 1h30, não fiz um pedido. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que Deus estava querendo naquele dia era só que você adorasse. Só me adora, filho. Enquanto você me adora, eu estou resolvendo seus problemas todos lá fora. Eu estou cuidando das suas dores de cabeça. Eu estou mandando meus anjos proteger você. Eu estou mandando provisão financeira. Eu estou mandando milagre.